Você tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, provavelmente você tem algumas dúvidas, isso é natural. E uma outra questão que muitas vezes está aí no nosso coração é como interpretar a Bíblia, como interpretar a palavra de Deus. Então hoje o nosso assunto é crendo para interpretar a Bíblia Sagrada. Então, para eu interpretar a Bíblia Sagrada, eu preciso crer. E alguém vai me ensinar. E hoje nós vamos aprender quem é que vai me ensinar a interpretar a Bíblia Sagrada. Fique comigo, porque hoje o nosso assunto está muito bom. Vamos lá. Taught my heart and grace my fears relieve. How precious. E em toda a nossa lição nós temos sempre um texto base, um texto que vai ser a base para que eu possa estar estudando sobre o assunto. E hoje o nosso texto base está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 até o verso 21. E também o capítulo 3 do mesmo livro, capítulo 3, verso 14 e verso 18. E hoje nós vamos estudar 3 tópicos muito interessantes. O primeiro deles é a Bíblia é verdadeira. Esse é o tópico número 1. E o primeiro subtópico é a Bíblia é verdadeira segundo a sua natureza. O segundo tópico é segundo a sua natureza humana. E o terceiro subtópico, uma tarefa necessária. E aí nós temos o segundo tópico, que é pressupostos para a leitura da Bíblia. E dentro deste tema nós temos a existência de Deus, que é o subtópico 2.1, e o 2.2 é inspiração e autoridade das Escrituras, e o 2.3 é Cristo, o centro das Escrituras. E o terceiro tópico é regras básicas de interpretação. Isso que é muito importante. O 3.1 que é o subtópico 3.1, o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento. Esse é o subtópico 3.1. O subtópico 3.2 é conhecer a intenção do autor sagrado. E o terceiro subtópico 3.3 é cada texto tem apenas um sentido, mas muitas explicações. A Bíblia é verdadeira segundo a sua natureza divina. Quando eu leio o texto de Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, e diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha, quando afirmamos que a Bíblia é verdadeira, nós referimos ao registro de Deus na história. O Deus do Evangelho atuou e agiu por intermédio dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, tendo em Jesus Cristo, seu Filho, a plena manifestação da sua mensagem aos povos da terra. Então, Deus deu testemunho primeiro através dos apóstolos, através dos profetas, lá no Velho Testamento. Depois, no Novo Testamento, tudo que estava no Velho Testamento estava se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Jesus era o centro. Jesus era a profecia. Jesus era o verbo. E aí, quando nós voltamos para o Novo Testamento, nós encontramos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso de número 1 a seguir. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe, existiria. Então, Jesus, ele é a profecia, e essa profecia se torna realidade no Novo Testamento. E aí nós temos o quê? Nós temos o testemunho dos apóstolos, nós temos o testemunho dos discípulos.
Então Deus comunicou-se diretamente conosco. Como? Usando esses homens para escrever a sua palavra. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o desejo de Deus para mim e para você. Ele mesmo, o próprio Deus, ele inspirou pessoas a usar a linguagem, a palavra, a lógica, e por isso, nas Escrituras, Deus é a fonte criativa de toda a concepção humana sobre ele mesmo. Então é a palavra de Deus que deve regular a minha vida acerca do mundo, acerca da Bíblia, acerca da vida e acerca de tudo aquilo que permeia a história dos seres humanos, inclusive a minha própria vida. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí eu tenho vários textos que vai me dizer sobre isso. 2 Timóteo 3:16 a 17, Hebreus 11:3. São textos que eu posso ler, que está me falando sobre a veracidade da palavra de Deus. Segundo subtópico, a Bíblia é verdadeira segundo a sua natureza humana. Ora, se Deus inspirou as pessoas da Bíblia para nos revelar o seu projeto, também é verdade que essas pessoas contribuíram muito para a organização das Escrituras. Do ponto de vista da organização literária, encontramos na Bíblia tipos, gêneros textuais e literários presentes em nossa história moderna. Encontramos na Bíblia textos narrativos, descritivos, argumentativos, bem como parábolas, narrativas, dramas, romances, poesias e muitos outros gêneros literários. Como a Bíblia foi escrita por homens e para homens, e ela tinha, cada escritor tinha um propósito, tinha um objetivo, então existem algumas dificuldades para nos nossos dias nós entendermos alguns textos da Bíblia. Por quê? Por que essa dificuldade? A dificuldade, primeiro, pela questão do tempo, que nós chamamos de dificuldade temporal. Ou seja, a Bíblia foi escrita num tempo diferente do nosso. Segunda dificuldade é a dificuldade contextual, isto é, a cultura, a política e a economia dos povos da Bíblia caracterizavam uma civilização bem diferente da nossa. E a terceira dificuldade é a dificuldade linguística. Ou seja, o desafio de traduzir expressões que eram faladas pelos judeus. As expressões que os judeus usavam naqueles dias, para eles faziam todo sentido, mas que para nós hoje não faz sentido algum. Por quê? Porque a distância linguística é muito grande. Mas precisamos trazer estas expressões para um modo, um jeito que eu possa entender, que você possa entender, que nós possamos entender nos dias de hoje. E o terceiro subtópico é uma tarefa necessária. Ou seja, muitas pessoas não conseguem interpretar a Bíblia simplesmente porque não dominam o português. Fala a verdade, irmão. O português não é uma língua fácil. E muitas vezes nós temos alguma dificuldade com o português. E essa dificuldade também traz-nos dificuldade para interpretarmos alguns textos da palavra de Deus. Por isso é importante que você tenha à sua disposição dicionários bíblicos, você tenha enciclopédia bíblica, você tenha boas traduções, você tenha bíblias de estudos que vão te orientar, que vão te ajudar na interpretação da palavra de Deus, porque existem alguns assuntos na Bíblia, alguns textos na Bíblia, que, como foi escrito há muito tempo atrás, você precisa de um suporte histórico para que você possa entender o que o autor estava dizendo,
o que o autor estava querendo falar dentro daquele assunto. E aí você vai precisar de um livro de história, você vai precisar de um dicionário bíblico, de algum suporte que vai te ajudar a interpretar a palavra de Deus. Mas além de ler a Bíblia Sagrada, de estudar a Bíblia Sagrada, de ler outros livros, de ler dicionários, existe um elemento fundamental para se interpretar a Bíblia Sagrada. Qual é, irmão? Oração. O crente precisa estar de joelhos. Ele precisa orar. Ele precisa pedir a orientação de Deus em oração. Ele precisa pedir a sabedoria de Deus, o entendimento do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas através do Espírito Santo, que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, que nos dá conhecimento, que abre o nosso entendimento, que revela a sua vontade, a sua palavra para o nosso coração. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." O verso de número 17 diz: "O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Então, o Espírito Santo é que vai me dar entendimento, o Espírito Santo é que vai me dar sabedoria, o Espírito Santo é que vai me dar a graça para eu entender a palavra de Deus. Então, estude, mas também ore para que o Espírito te dê o entendimento. Nosso segundo tópico é pressupostos para a leitura da Bíblia. E o nosso primeiro subtópico é a existência de Deus. Eu quero deixar bem claro para você que Deus nunca se preocupou em mostrar aos homens, em provar aos homens a sua existência. Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia, nenhum escritor se preocupando com isso. E por quê? Porque Deus, ele é. Deus não precisa provar para ninguém que ele é Deus. Porque, na verdade, lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, o Senhor disse assim para Moisés: quando eles me perguntarem, Moisés questionou o Senhor, quando eles me perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer? Deus respondeu: diga que o eu sou te enviou. Ou seja, Deus de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, criou a terra e tudo que existe. Então Deus não precisa provar para nenhum homem, para nenhum ser humano, que ele é Deus. Nós encontramos no Salmo 53, no verso 1, diz assim: diz o nécio no seu coração, Deus não existe. Ou seja, só o tolo, só o nécio de coração é que diz que Deus não existe. Porque o homem sábio, a pessoa sábia, ele sabe que existe um arquiteto que criou todo o universo, que a Bíblia chama de o sábio arquiteto do universo. E alguém pode então questionar e perguntar assim: então, irmão, como é que eu vou saber que Deus existe? Como eu vou provar a existência de Deus? Primeiro, meu querido, você não tem que provar para ninguém que Deus existe. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz assim: o autor de Hebreus declara: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é premiador daqueles que o buscam. Então, eu vou crer na existência de Deus. Eu só creio na existência de Deus através da fé. E aí fé, ninguém mede, ninguém pesa, ninguém sabe a quantidade, ninguém consegue dizer se alguém tem muita ou pouca fé, porque a fé é algo pessoal, é algo que está no meu coração, está na minha alma, na minha consciência, e eu só posso agradar a Deus através da minha fé. Segundo subtópico, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Ora, irmãos, se eu creio
que Deus revelou a sua vontade através da Bíblia Sagrada, então eu acredito que ela é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Para o quê? Para revelar a vontade de Deus para o mundo, para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todo aquele que crê e todo aquele que acreditar. A partir do momento que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou concordando com o plano de Deus para a salvação do mundo. Pois a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, o plano de salvação de Deus para o mundo é a pessoa do Senhor Jesus. E é na palavra de Deus, é na Bíblia Sagrada, que eu encontro esse plano de salvação para a vida do homem, para a salvação do homem, para a libertação do homem, para a transformação do homem. E nesse mesmo texto, no verso 17, diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez o que se faz novo. Em Cristo Jesus, eu tenho uma nova vida e você tem uma nova vida. Nosso terceiro subtópico é Cristo, o centro das Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, as Escrituras dão testemunho do Senhor Jesus. Então, tudo que está dentro do Velho Testamento eram figuras, eram sombras daquilo que iria acontecer, eram profecias que iriam acontecer com a pessoa, iriam se cumprir na pessoa do Senhor Jesus. O próprio Jesus, lá em João capítulo 5, verso 39, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras Sagradas se completam em torno da pessoa do Senhor Jesus, fazendo com que a revelação de Deus seja progressiva e dentro da história humana. Não podemos perder de vista que Cristo é o centro das Escrituras e todos os livros da Bíblia devem ser interpretados sob o ensino da pessoa do Senhor Jesus. Eu interpreto a Bíblia dentro do contexto daquilo que ela está revelando, que ela está falando acerca do Senhor Jesus. Terceiro tópico do nosso estudo é regras básicas de interpretação. Talvez esse seja o assunto dos mais importantes do nosso estudo. Aqui eu vou compreender melhor, vou entender melhor como estudar a Bíblia. Meu primeiro subtópico é: o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento. Olha só, quando eu leio o Velho Testamento, eu vou encontrar a história do povo de Israel. E nessa história eu vou encontrar muita violência, eu vou encontrar muita guerra, eu vou encontrar costumes totalmente diferentes daqueles que nós vivemos nos nossos dias. Entretanto, quando eu leio o Novo Testamento me traz uma revelação totalmente diferente do Velho Testamento. Então, no Velho Testamento nós encontramos a nação de Israel preocupada com as batalhas, com as guerras, aquele individualismo, o pecado que assolava a nação, tantas outras coisas. Mas quando eu venho para o Novo Testamento, eu vou encontrar um cenário de salvação. Eu vou encontrar o plano de Deus perfeito e completo para a minha vida. Lá, as batalhas físicas, as batalhas de guerra, as batalhas dos homens ficam para trás. Agora se trava uma batalha espiritual. É no mundo espiritual. E aí, o homem vê, no Novo Testamento, em Jesus, o homem vê a necessidade do arrependimento. Meu segundo subtópico é conhecer a intenção do autor sagrado. Isso aqui é muito importante.
Por quê, irmão? Porque quando eu vou ler um texto da Bíblia, eu preciso entender algumas coisas. Exemplo, eu vou ler a Epístola aos Coríntios. Eu preciso me perguntar. Primeira pergunta, quem escreveu essa epístola? Quem escreveu? Segundo, por que ele escreveu? Então, se ele escreveu, ele tinha um motivo para escrever. Por que ele escreveu? E terceiro, para quem ele escreveu? Essas perguntas são muito importantes para eu entender todo o contexto dessa carta. Essas perguntas são fundamentais para que eu possa entender qualquer livro da Bíblia. Então, quem escreveu, não escreveu a léu. Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Eu preciso entender qual era esse propósito e qual era esse objetivo. Vamos pegar o exemplo que nós citamos da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou perceber que Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha uma série de problemas. Então, a carta tinha o propósito de ensinar, de ajudar aquela igreja acerca de questões que eles não sabiam como lidar. Aí então eu tenho o propósito da carta, que era responder às dúvidas espirituais daquela igreja. E outra, a igreja local que vivia na cidade grega de Corinto era o alvo desta carta. Então, era uma cidade grega, um povo grego, que outrora não tinha um conhecimento das Escrituras, ou seja, do Velho Testamento. Eles não eram como os judeus, eram gentios que haviam se convertido ao Evangelho, à palavra de Deus. Então, havia um propósito específico naquela carta que Paulo estava escrevendo, ou que Paulo escreveu, que foi a carta aos Coríntios. Para eu entender, então, esta carta, eu preciso me ater ao texto e ao contexto, ou seja, sempre ao que está escrito antes e depois. Eu não posso simplesmente isolar um versículo e fazer desse versículo uma doutrina, ou fazer daquele versículo um propósito para a minha vida e achar que está tudo bem. Não, eu preciso interpretar, mas interpretar de uma forma clara, contexto e contexto. Nosso terceiro e último subtópico é: cada texto tem apenas um sentido, mas muitas aplicações. Isso aqui é muito importante, irmãos, pelo seguinte: olha, o texto bíblico tem somente um sentido original. Ou seja, quando o autor escreveu, ele escreveu para um fim específico. Então, o sentido original é aquele que ele escreveu. Vamos usar a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, quando eu leio a carta, ou as cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreve para os coríntios, então, eu preciso entender que Paulo estava se dirigindo especificamente àquela igreja, com seus problemas pessoais, com as suas dificuldades espirituais. Então, ela tinha um propósito, que nós chamamos de propósito original, ou sentido original. Porém, nem sempre é possível nós interpretarmos o sentido original daquilo que o autor queria dizer. Então, essa é uma dificuldade. E aí, nós precisamos entender que a passagem é difícil e de complexa tradução. E aí eu vou precisar de livros, vou precisar de pessoas que tenham mais conhecimento, mais entendimento, vou precisar de um dicionário, vou precisar de um suporte a mais para que eu possa traduzir aquilo que o autor está querendo me dizer. E então, quando eu entendo o que o autor disse, o que ele escreveu, aí vem a segunda parte.
que é muito importante. Aí eu preciso trazer a aplicação da palavra para a minha vida com a pergunta: para que esse versículo serve para me edificar em quê? O que ele vai acrescentar na minha vida espiritual? O que o texto está dizendo hoje, o que o texto está dizendo agora para mim? Nesse aspecto, o Espírito Santo nos ilumina para aplicarmos a palavra de Deus a cada necessidade da nossa vida. Então eu tenho necessidades, você tem necessidades. E essas necessidades, elas são supridas pela palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, ela me traz o alimento que eu necessito. Então, é claro, quando eu digo que eu não posso isolar um versículo, ao mesmo tempo eu também tenho que entender que esse versículo, depois que eu entendi, que eu compreendi, ele tem uma aplicação para a minha vida espiritual. E aí eu preciso colocá-lo em prática. Eu preciso absorver a palavra de Deus, porque assim eu vou crescer espiritualmente. Eu sou igreja, e quando eu cresço espiritualmente, o corpo do Senhor está sendo edificado, porque eu faço parte desse corpo, eu sou um membro desse corpo, e quando eu cresço espiritualmente, o corpo está crescendo e, consequentemente, a igreja do Senhor está crescendo. Estamos chegando ao final de mais um Discipulando, mas nós queremos concluir dizendo que a Bíblia é um livro que todo cristão pode entender e pode compreender. A própria Bíblia explica a Bíblia Sagrada. Você não precisa ser um erudito, um homem de letras, um homem de grandes conhecimentos para poder entender a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e poderosa, e eficaz, e mais eficaz do que uma espada alguma de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção do nosso coração. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Inscreva-se no nosso canal e que você faça um bom proveito desse estudo. É claro que nós resumimos, mas que o Senhor te abençoe e até a próxima. Fique com Deus e Deus te abençoe em nome de Jesus.